Obrigada a todos os participantes do painel de abertura. Para tratar dos impactos das mudanças sociais do direito de família no âmbito da reforma do Código Civil, convido ao palco Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidenta nacional do IBDFAM e membro da Subcomissão de Direito de Família para a Reforma do Código Civil. Rolf Madaleno, professor de Direito de Família e Sucessões na pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul, membro da Subcomissão de Direito de Família para a Reforma do Código Civil e advogado. Fernanda Tartucci, professora do Programa de Mestrado, coordenadora e docente em cursos de especialização na Escola Paulista de Direito, advogada e mediadora, para moderar esse painel. Passo a palavra à professora Fernanda Tartucci. Alô, alô, testando. Saudações. Honra e alegria estar aqui para podermos acompanhar todos esses debates e realmente aumentar as possibilidades de compreensão sobre as mudanças. Os filósofos sempre disseram que a única certeza da vida é a mudança. Então, é muito importante a gente estar antenado, estar abertos, para que a gente possa realmente ter novas perspectivas e, com a mentalidade disponível a permear essas mudanças, conseguir navegar por essas novas ondas que a vida vai nos trazer. Eu tenho, então, aqui a missão de moderar esse painel, e é uma grande honra escutar e poder aprender cada vez mais com os professores que estão aqui. Eu também tenho, porém, a ingrata missão de cuidar do tempo, então eu já preparei plaquinhas que já apresentei aqui para os nossos queridíssimos palestrantes, mas eu vou tentar, com o máximo de bom senso, não deixar que a gente perca a oportunidade de aprender cada vez mais com eles. Bom, também é minha missão apresentá-los, embora sejam figuras icônicas, todos conhecem, mas vou fazer uma breve apresentação, que está no programa. A doutora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidenta nacional do IBDFAM, membro da Subcomissão de Direito de Família, como o ministro Solomão disse, para a reforma do Código Civil. E o professor Rolf Madaleno, também professor de Direito de Família e Sucessões, na pós-graduação da PUC, Rio Grande do Sul, membro da Subcomissão de Direito de Família para a Reforma do Código Civil e advogado, né? O ministro Solomão disse que eles vão incendiar, e realmente ele... Acho que temos aqui potencial de fogo para os dois lados, né? E realmente o tema das famílias, a gente pode falar diversas situações sobre eles, mas de tédio a gente não padece, porque realmente muitas novidades e muitas possibilidades existem na dinâmica das interações familiares. Então, passo a palavra à doutora Maria Berenice Dias. Eu posso falar de lá? É bom que aí tu não mostra a plaquinha. Eu vou dar bom dia a todas, quer porque estamos numa maioria de mulheres, quer porque eu gostaria que os homens que aqui estão presentes sintam o desconforto de que nós passamos a vida inteira sendo chamados de ele. Ministro Salomão, eu estou muito constrangida de vir aqui falar, já anunciando de que eu sou uma incendiária, mas quando eu fui convidada para participar da comissão, me senti muito honrada, e ainda disse, não, imagina, eu não, tem que ser o Rodrigo, presidente do IBDFAM, enfim. Aí eu disse, não, mas é bom porque tu bate de frente com qualquer um. Aí, quando eu comecei a bater de frente, vieram me reclamar, disse, mas Berenice, eu disse, não foi para isso que me convidaram, então, mais ou menos foi por aí. Eu só quero, no primeiro momento, fazer uma ressalva, né? Que o texto que foi submetido à apreciação da comissão de juristas, confesso que essa palavra juristas me atrapalha um pouco, porque eu não sou uma jurista, não foi o elaborado pela subcomissão, ele foi reescrito, aproveitando muitas das sugestões, não todas, mas então
por conta de algumas inconsistências que vocês vão encontrar, não atribuam aos relatores da subcomissão. Eu digo isso pela minha trajetória de escrever livros e projetos de lei. Dessas dificuldades que eu confesso que percebi nessa tarefa, a primeira delas que me surpreendeu muito foi ter sido rejeitada a proposta da subcomissão de mudarmos o nome do título do livro Direito de Família. Gente, por que direito de família? Se família é um conceito plural, desde a Constituição já diz que é plural. Porque os outros são direito de sucessões, tem mais de uma, coisas, mais de uma, obrigações, mais de uma. Por que não direito das famílias? Aliás, algo que já está mais do que popularizado. Eu confesso que me surpreendi sob a argumentação de que direito de família dá um sentido mais plural do que direito das famílias. Essa foi assim, a nossa primeira derrota assim, que nós tivemos na... mas, assim, claro que eu não vou vir aqui falar só das coisas, né, que eu achei que deviam ter entrado e não entraram, porque teve muita coisa boa mesmo, né? Acho que muito do que está cristalizado na jurisprudência foi trazido para dentro do Código. E aí eu tenho que ressaltar, acho que o grande mérito do IBDFAM, que tem essa missão, que eu acho fantástica, de fazer as pessoas pensarem e repensarem, sabe, o direito das famílias de conformidade com a realidade da vida como ela é. E acho que isso muito se avançou. E esta é a nossa maior responsabilidade. Quando fala assim, a jurisprudência é maravilhosa, os tribunais são fantásticos, que absorvem teses novas e tal. Gente, esse mérito, vocês vão me desculpar, mas é muito mais dos advogados que batem as portas do judiciário, trazendo coisas novas, trazendo o que é procurado no escritório e que acaba levando à aceitação dessas nuances, e aí se avança. E eu vou trazer, assim, brevemente, já foi reparado muitas vezes, que a filiação socioafetiva já está cristalizada, a multiparentalidade, o conceito de família parental, que está na Constituição e não entrou no Código Civil, né? O divórcio como direito potestativo, que quando o desembargador Jones, de Recife, inventou isso, todo mundo falou mal, e agora a coisa já está mais do que consagrada. A outra é a separação de fato como marco que finda o casamento, algo que eu acho que eu fiquei 20 anos falando nisso, até que se conseguiu avançar lá. Trouxe também os alimentos compensatórios, que o Rolfo Madaleno, acho que foi quem trouxe para o Brasil, isto de uma maneira um pouco incipiente, mas está indo, então já veio, eu acho isso importante, e teve algumas novidades, que eu também acho que vale a pena lembrar, né? Uma é a possibilidade da alteração extrajudicial do regime de bens. Gente, precisar ser judicial com a vida do Ministério Público, juro que eu não entendo por quê. Porque na união estável isso não é preciso. E muito do foco que se foi dado assim, é desjudicializar um pouco essas demandas, sabe, que não tem lide, não tem controvérsia, chamadas ações de jurisdição voluntária, sabe, tem que manter ainda dentro do Poder Judiciário. Algumas coisas se avançou nesse sentido, outras não. Outra alteração que eu achei interessante foi a possibilidade dos cônjuges estabelecerem um regime híbrido. Não que isso já fosse proibido até hoje, né? Não, mas assim, a mudança do regime depois de tanto tempo de casamento, ou depois de um fato, enfim, a chamada cláusula sunset, pôr do sol. Então, assim, nos primeiros 5 anos vai ser separação total, depois disso passa a ser comunhão parcial, enfim, ou quando nascer filhos, sabe, alguma coisa. Só que não ficou consignado, e acho que agora isso vai precisar ser, que isso precisa constar na certidão de casamento das pessoas, é onde vai o regime de bens, e precisa vir também esta possibilidade de alteração. Isso é indispensável, e acho que isso nós precisamos acertar agora na tramitação deste projeto. E
de novidades, assim, que nem são tantas novidades, mas, sabe, trazia para dentro do código reuniões de pessoas do mesmo sexo. Gente, eu apanhei 20 anos, sabe, para conseguir, eu disse, olha, existem, são famílias, existem, merecem a tutela jurídica do Estado, enfim, e com esse nosso conservadorismo, que eu confesso que eu não sei de onde é a origem, que só aumenta, né, o legislador se abstém. Porque eu não acho que seja por questões de ordem religiosa, moral, bons costumes, não. Mero interesse de garantir a sua reeleição. Então, temas mais sensíveis, temas que podem comprometer seu eleitorado conservador, eles não enfrentam e ficam esses vácuos legais, vácuos que acabam tendo que ser comatados pela jurisprudência. Então, uma maneira encontrada para ver se passa é dizer que casamento, união estável, é entre duas pessoas, ponto. Não tem nenhum capítulo, não se fala de pessoas do mesmo sexo. Quem sabe o legislador nem se dá conta, porque isso é indispensável que seja, porque está mais do que sacralizado, até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, essas possibilidades. Outro absurdo, né, que também cai, é a tal do regime da separação obrigatória de bens, todas as hipóteses, não só dos 70 a mais, que é uma estupidez, tá? Achar que alguém, a partir dos 70 anos, ninguém mais pode amar alguém com mais de 70 anos. Sabe? Então, o Estado, autoritativamente e motivadamente, retira efeitos patrimoniais de um relacionamento. A pessoa pode fazer tudo, só não pode casar. Ou casa, mas não vale, viu? É só brincadeirinha ali, é só para ficar ali, sabe? Mas efeito patrimonial não tem nenhum. Isso, o Supremo já deu uma amenizada, né? Foi, mas não foi, enfim. Mas agora cai esse, como também nas demais hipóteses não se justifica. Se alguém casa com autorização judicial, bom, porque os pais não concordaram, mas o juiz concordou. E se o juiz disse para casar, por que impor o regime da separação de bens? Não tem, sabe, nenhuma justificativa. E se as pessoas não fizeram partilha de bens por divórcio ou por morte de um dos cônjuges, também, porque se a separação de fato, inclusive, que acaba com o casamento, acaba com a comunicabilidade patrimonial, então não tem nada a ver com um novo relacionamento. Acho que isso foi uma grande saída. E acabar também com essa participação final dos aquestos, que eu sempre disse. Para casar com esse regime, tem que casar junto com o contador que fica dormindo junto na mesma cama. Sabe como é que é? Porque não dá, é muita conta para cima e para baixo. E foi algo que não colou e tal. Então, tinha mais, era que ser excluído. Pois é, a união estável veio, só que união estável de duas categorias. Tem uma de boa qualidade e a outra meia boca, né? Então, união estável mesmo é que é levada a registro no cartório do registro civil, escrita no livro E. Esta é a boa. Esta muda o estado civil das pessoas. Isso permite que seja escrito na certidão de óbito da pessoa que morreu, que ela vive no estável. Se não tiver o registro, não vai ali. Então, morre, dizem, não, eu vivia com ele há 35 anos. Está escrito no livro, não sei, não, então eu não vou botar aqui que é, porque não está no livro. Né? E também não tem efeitos contra terceiros. Então, essa ideia de que o união estável se constitui pelo decurso do tempo e tal, essa figura, vale ali. Né? E também a necessidade de autorização para outorga, né, qualquer movimentação de natureza imobiliária, só é exigido se estiver escrito no livro E. Escritura pública não vale, contrato particular não vale. Sabe? Tem que ser lá. Ou seja, um casamento será a segunda categoria? Um Código Civil sempre, não sei. Agora eu vou dizer para vocês por que o ministro Salomão me chamou de incendiária. Porque não veio no Código Civil
tudo que a subcomissão fez e elaborou com enorme cuidado. A comissão era eu, o Rolf, o Pablo Stolz e o ministro Musi, que eu não sei como é que nós não brigamos, nós quase nos pegamos a tapa. Durante, acho que 8 meses nós trabalhamos. Mas com o afeto predomina, nós continuamos nos dando bem. Que foi uma revisão muito cuidadosa, com referência à convivência entre pais e filhos, a proteção dos filhos. Gente, da maneira como trata mal, é inconstitucional. Como que um dos pais, leia-se o pai, pode abrir mão da guarda do filho? Ele aguarda uma palavra idiota, ninguém é guardado, visita, não tem. Mas pode, imotivadamente. Não quero. Sim, mas e a obrigação constitucional e a obrigação legal e tudo que tem, não. Fica para a mãe. E a mãe então fica com essa sobrecarga de ter que fazer tudo e não é nem indenizada por estar fazendo um trabalho sozinha que não é só dela. Mas, ministro, o que a mãe ganhe para cuidar dos filhos? Não, quero que ela seja indenizada porque ela está gastando todo o seu tempo, né, quando a metade tinha que estar dividida com o outro. Então, ela não consegue avançar profissionalmente, não consegue se qualificar, não consegue namorar, não consegue isso, porque o filho é seu, porque ele não quis, o pai não quis. Então, isso para mim é absolutamente inconstitucional. Então, foi criado todo um sistema do exercício da coparentalidade, que não é só convivência, não é só visitar, passar 15 dias com a mãe, fim de semana no país. Isso não é guarda compartilhada, gente. Não é. Né? Eu chamo de convivência compartilhada. Mas isso ficou super alinhavado, estava perfeito. Assim. Para mim era a parte mais sensacional da reforma. Mas aquele movimento, que eu não entendo a sua origem, que é contra a lei da alienação parental, agora está de novo sendo... resolveu se infiltrar na comissão, foi esse o termo que eu usei, de verdade, fez um discurso tão fantasmagórico que a decisão foi excluir esta parte da reforma. Ou seja, foi encaminhado o projeto da reforma, mas essa parte não foi. Essa parte ficou fora. Ou seja, isso fica como está. Bom, aí eu disse que eu quero sair da comissão. Aí o ministro Salomão não deixou eu sair. Então, eu não sei se eu estou dentro, eu estou fora, enfim, mas estou aqui com relação a isso. O direito dos animais tem 4 artigos, né? Mas o direito das crianças não tem nenhum. Mas, assim, tem um capítulo que eu acho que, se passar, eu vou engolir todas essas outras coisas, que é a mantença, como temos até hoje em vigor, de uma lei que caducou. Não é só as pessoas que caducam, leis também caducam. Né? Aquela leizinha de 1992, 82, 56, não é isso? O povo sempre sabe decorar isso. 1971. Olha aí, viu? Ele sabe melhor aqui. E gente, que a pessoa, a mãe, vai no registro civil para registrar o filho. Quem é o pai? Quer dizer? Não precisa dizer, não diz. Tá, fulano. O que o oficial faz? Nada. Manda para o juiz. Coitado do juiz, não tem o que fazer. O juiz chama de novo a mulher. A palavra dela lá não valeu. Então, é ele mesmo? Tem certeza que é ele e o pai? Sim, então tá. Então, manda chamar ele 30 dias, gente, para ele registrar o filho. Óbvio que ele não aparece. Porque se ele aparece em registro, gera obrigações, direito a alimentos e tal, obrigação de pagar alimentos, pode ir para a cadeia. Não vai. E o que acontece? Nada. Ou ele confessa que é e vai lá e registra, ou não acontece nada. Aí o processo... Ai, meu Deus. Encaminhado para o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, para entrar com ação de investigação de paternidade. E ele não tem como, ele não tem fundamento, não sabe onde é que está aquela mulher com aquela criança no colo, quanto tempo já se passou isso. Conclusão, o Ministério Público não entra. Então, nós temos essa realidade mais do que perversa, segundo os dados da ARPEM, o dado mais recente que tem é de que, no ano de 2023, que é o dado que tem lá, 172.200 crianças, só no ano de 2023, não foram registradas com o nome do pai. O que vem a reforma propor? Que o oficial do registro civil intima
afirmada que é ele, o oficial do registro, intima o pai, apontado como pai. Diz, vem aqui, ou registra seu filho, ou marcar o exame do DNA, porque essa leizinha é antes do DNA. Se não vier, o filho vai ser registrado o seu nome. O que aconteceu? Ele abre mão da prova. Isso está lá nos ônus probatórios do Código de Processo Civil. O autor afirma um fato e o réu cabe fazer os pratos modificativos ou extintivos dessa pretensão do autor. Se ele não faz, e vejam que essa prova depende, né, da participação de ambos. Não tem como se provar uma relação sexual, que, de um modo geral, acontece a descoberta de testemunha. Bom, não vai registrar, não vai fazer DNA, bom, então vou botar aqui no registro que o senhor é o pai, manda para a Defensoria Pública entrar com a ação de alimentos e regulamentação de visitas. Gente, vocês acreditam que isso está sendo um dos temas mais contestados da reforma? Que onde é que já se viu? Agora vão registrar os filhos só pelo que a mãe diz? Não, não, ele é chamado, ele tem que ser chamado. No caso de ele não ser encontrado pelo oficial, é que aí o expediente nem vai para o juiz, vai direto para o Ministério Público entrar com uma ação, para mandar o oficial de justiça ver se acha este desinfeliz que não assume a sua responsabilidade parental. Então, gente, eu acho que... Onde é que está a plaquinha? Não tem plaquinha? Ah, sabia que tinha, viu? Então, que eu queria trazer para vocês, dizer que eu fiquei muito honrada com esse convite. Ministro Salomão, por favor, não me convide de novo, porque senão eu vou... né? Eu sempre fico naquela situação, ai, meu Deus, será que eu vou lá dizer tudo que eu penso? Enfim. Agora, acho que foi um avanço, acho que muitas coisas melhoraram, muitas coisas, mas tem muitas coisas que ainda precisamos melhorar, e é essa a minha expectativa que eu tenho dentro do próprio Congresso Nacional, de se avançar mais algumas coisas para deixar ele mais rente à realidade da vida como ela é, porque essa é a função da lei, fazer justiça a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, foi excelente ouvi-la. E dentro do tempo regulamentar... Boa, já está craque, né, professora? E também muito importante a gente resgatar esse ponto de que as visões heterogêneas podem conviver. Gostei da menção aos debates intensos com afeto. A gente vive um contexto macro de polarização, de tudo ou nada, e, na verdade, no direito a gente vive com muitas realidades heterogêneas. Então, muito importante a gente conseguir debater com essa serenidade e também viver essas vivências familiares, todas as situações familiares com a polarização afastada, né? Já basta a polarização fora, dentro das famílias a gente não precisa mais dela. Passo então agora ao professor Rolf. Alô, alô. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à Fundação Getúlio Vargas, uma honra muito grande ter sido convidado, e agradeço a presença de todos. Cumprimento a doutora Maria Berenice e a doutora Fernanda Tartucci, que dividem comigo este painel, e pretendo, como o tempo é curto, e eu não gosto de plaquinha de tempo, alguns aspectos já foram levantados aqui. Eu acho que eu poderia dizer que eu sou muito mais uma testemunha da existência ou do nascedouro do projeto de lei 634-B, que era o projeto que resultou em 2002 no Código Civil que nós temos hoje vigente. Mas lá, quando eu ingressei na faculdade, o meu professor de Direito Civil, que casualmente era o pai da doutora Judite Martins Costa, ele nos disse, olha, vocês peguem aí o projeto 634-B, porque quando vocês saírem aqui da faculdade, vai ser o novo Código Civil. Eu saí da faculdade em 1978, e ele se tornou o novo Código Civil em 2002, com cara de 75. Né? Então, este Código de 2002 já era defasado, inclusive em decorrência da própria Carta Federal de 88, cujas mudanças trazidas pelos eixos da Carta Federal de 88 não foram sequer lembrados no Código Civil de 2002, como, por exemplo, aqui, esta possibilidade de que haveria presunção de paternidade nas relações de união estável. Estão estranhando hoje que esta presunção existe no projeto de Lei 4/2025, mas não existia no Código Civil de 2002, embora a Carta Federal de 88 dissesse que existiam outras formas de constituir família. A família da união estável não tinha a presunção de filiação, só no casamento.
que é o artigo 1657 do Código Civil em vigor, ou seja, era um código que discriminava, que continua discriminando as relações afetivas das outras formas de família e as mulheres em especial. Isso é apenas para destacar que, então, este projeto 634B foi o que nós revisamos, porque em 2002, quando foi aprovado o Código Civil, já existia uma lei que era para fazer a reforma da própria reforma, ou seja, 105 artigos seriam mudados tão logo fosse aprovado o Código Civil, que esse era o propósito. Vamos aprovar isso que dormitou no Congresso por 27 anos, que logo em seguida nós já vamos fazer uma outra lei já pronta, um projeto de lei já pronto para fazer novas alterações num código que acabou não sendo alterado, e foi isto que essa comissão fez agora, neste ano de 2023 que se iniciou, de buscar atualizar, e foi este o propósito, fazer a revisão e a atualização do Código Civil. E esse trabalho foi hercúleo, foi desenvolvido por todas as comissões, e em especial a Comissão de Família, que é a que nos toca falar aqui nesta manhã de hoje. Ela se empenhou, como disse a doutora Maria Berenice, em vários aspectos da revisão e da atualização do Código, muitos deles já foram levantados aqui pela doutora Maria Berenice, de sorte que eu, nas minhas colas aqui, vou tentar, então, separar aquilo que, porventura, ainda não tenha sido falado. Mas alguns deles, talvez eu repita, mas como entendo que eles são até extremamente relevantes, talvez eu tome a liberdade de ser repetitivo. E um deles é esse, que a doutora Berenice já disse, do artigo 1571 e do 1576, do projeto 4/2025, que reconhece a separação de fato como termo final dos efeitos jurídicos do casamento. Isso é extremamente relevante, extremamente relevante. E, por incrível que pareça, isso não existe no Código vigente de 2002. Não existe, não se fala. Pelo contrário, o Código de 2002 é quem refere que é onde se refere que os efeitos do casamento só terminam com o divórcio, quando todos nós sabemos que a separação de fato é a história que termina com a relação muito antes do divórcio, né? E especialmente porque é só agora que nós temos divórcio direto, porque antes sequer isso nós tínhamos. Eu escrevi sobre os efeitos da separação de fato em 1992. Nós estamos acrescentando isso no Código em 2025. Então, nós estamos falando de 23 anos depois, algo que já deveria ser praticado em 1992, se não antes. Então, de sorte que dizer, por exemplo, alguns, como dizem, que este projeto é um retrocesso, não, o retrocesso é se nós ficássemos onde nós estávamos. E muito pelo contrário, o avanço é o que se desenvolve e é o que nós podemos encontrar aqui nas proposições que foram feitas. Entre essas, então, eu, como disse, vou destacar as que são mais importantes. Uma delas que eu considero é também já referido aqui pela doutora Maria Berenice, do registro materno da filiação e a notificação do suposto pai para reconhecer a paternidade, até porque é mais fácil fazer uma ação de negatória de paternidade do que milhares de ações de investigação de paternidade, porque são poucos os pais que recusam ou rejeitam a filiação, mas são muitas as ações de investigação de paternidade. Então, nós sacrificávamos a criança que ficava sem registro, né, em detrimento desse nascido, nós não fazíamos o registro dele, em detrimento desta criança que nasceu, mas para favorecer o pai relapso que não queria reconhecer. Então, inverte a ordem do valor. E isso foi feito e eu acho que é extremamente relevante. A filiação socioafetiva, que fala do artigo 1617, letra C, né, esta filiação socioafetiva, que eu acho que foi uma correção oportuna que foi feita nesse projeto de lei 4/2025. De que eu estou me referindo? A filiação socioafetiva, todos nós sabíamos que, quando se reconheceu a multiparentalidade, a partir de uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, aí houve alguns excessos no meu modo de pensar. E, dentre esses excessos, é que todo mundo começou a buscar filiações socioafetivas.
E essas filiações socioafetivas começaram a pipocar, com perdão da palavra, em ações contra madrastas e padrastos de reconhecimento de filiações socioafetivas com busca de direito alimentar e com busca de direito sucessório, o que me pareceu um extremo abuso de um direito que, em realidade, não existia, quase que apagando a figura legalmente reconhecida no Código Civil da pessoa do padrasto, da pessoa da madrasta, porque todo mundo, então, nessas multirelações, buscava ações de alimentos contra o enteado ou a enteada, promovendo ações de alimentos. E os tribunais fixando alimentos em decorrência de uma evidente socioafetividade que existia, mas com papéis claramente destacados da figura do padrasto, com obrigações que não são as obrigações atinentes ou inerentes à figura do pai ou da mãe. E isso, então, começou a ser confundido em alguns julgados que faziam como que se os padrastos e madrastas fossem realmente os corresponsáveis ou os responsáveis finais por uma obrigação alimentar que deveria pertencer aos pais, biologicamente falando, ou aos pais registrais, ou aos pais que realmente faziam ou exerciam esta função paterna ou materna. Então, acho que agora, ordenando que esta a filiação socioafetiva seja promovida, aliás, aqui é uma situação também que eu preciso acrescentar, que esta ordem de que a filiação socioafetiva se faça só judicialmente também evita algo curioso, que é a alienação parental. Explico melhor. Novas relações, uma mulher se separa, tem um novo companheiro, e ela aliena ou está alienando os filhos, e este novo companheiro, então, este padrasto deste filho, vai lá e reconhecia extrajudicialmente o filho socioafetivo. E, com isso, excluía o pai biológico da relação com esse filho. Por quê? Porque era fácil, era só ir no cartório e dizer que tinha uma relação de socioafetividade com o enteado e, portanto, já tinha uma paternidade socioafetiva ao lado da paternidade biológica, mas o pai biológico ficava escanteado, porque ele não podia nem participar desse registro que era feito unilateralmente entre a mãe biológica e o padrasto, seu novo companheiro, que, então, digamos assim, se adonavam, com perdão da palavra, aquela criança que o pai, que já era alienado, já não via ou já tinha dificuldade de ver e que agora, então, registralmente também tinha sido excluído. Por incrível que pareça, isso nós vivenciávamos. E isso está corrigido na medida em que não se faz mais registro socioafetivo de menor de 18 anos, senão via judicial, e imagino eu, com a citação do pai biológico, para que, pelo menos, possa defender os seus direitos e a sua vontade. Então, acho que isto foi oportuno. Como oportuno também seria, na minha modesta maneira de pensar, se nós tivéssemos lá alterado o parágrafo único também, o parágrafo único do artigo 1609, porque ali está escrito que um pai não pode reconhecer um filho morto se a intenção for só de receber herança. E aí eu transportaria isso também para o inverso. Se um pai não pode reconhecer um filho morto para não ganhar a herança desse filho que ele nunca reconheceu e que morreu, também um filho vivo não deveria poder investigar a paternidade de um pai morto só para ganhar a herança. Então, são aquelas famosas ações investigatórias argentárias, que o propósito único é de ganhar a herança. Bom, se já está escrito no 1609, parágrafo único, que o pai não pode ser argentário reconhecendo a filiação que ele não reconheceu em vida, porque o inverso não é o verdadeiro, se o propósito é exatamente o mesmo, de ganhar uma herança e pura e simplesmente porque não vão estreitar laços pai com filho morto, nem filho vivo com pai morto. Portanto, o propósito é um só, e isso poderia ser acrescentado aqui no 1609, mas fica aqui a proposição, apenas para complementar as mudanças do 1609. O tempo deve passar. Quanto tempo eu tenho, doutora Fernanda? Ah, bom, então tá. Destaco também o artigo 1639, da possibilidade dos pactos pré- e pós-nupciais. Isto é um grande avanço, porque nós não tínhamos nem a possibilidade de se alterar o regime de bens depois do casamento, só se poderia fazer o pacto pré-nupcial, que tinha um propósito
de uma ideia, de um tempo em que os casamentos eram feitos para toda a vida. Hoje, esses pactos pré-nupciais não são feitos mais para a perpetuação do casamento. Os pactos pré-nupciais são feitos com previsão de ruptura. Esta é a proposta hoje de um pacto pré-nupcial. Como nós vamos nos comportar no dia que a gente sabe, imagina, ou quase que tem certeza absoluta que esse casamento vai terminar. Então, para este futuro de destruição, de desconstrução, é que nós estamos, então, aceitando que as cláusulas não sejam só patrimoniais, como também existenciais. Pensão alimentícia, guarda, etc., etc. Por quê? Porque essa tem sido a realidade da nossa sociedade dos dias de hoje. Então, isto cada vez mais nos leva, nos encaminha para a autonomia da vontade, que é o que deve acontecer em curto espaço de tempo, bem diferente da época que eu me formei, onde a autonomia era absolutamente inexistente no âmbito do direito de família. A independência, a liberdade que se tinha eram só duas, e eram exercidas antes do casamento. Escolher o cônjuge, o que já era uma grande vantagem, porque tem lugar que nem se escolhia, os outros se escolhem pela gente, e escolher o regime de bens. Mas só isso, depois de casado, nenhuma alteração, senão sob intervenção judicial. Então, este avanço, porque aqui nós temos várias situações em que a intervenção extrajudicial alivia e avança no sentido de nós alcançarmos os objetivos e os desejos e apaziguarmos as nossas relações familiares e conjugais e convivenciais. Isso também acho que o Código e o Projeto 4 de 2025 está de parabéns. Nos destaques que eu faço aqui, é também em relação à mudança desses regimes de bens, que é uma situação em que a gente hoje considera, bom, é possível mudar o regime de bens? É. Em que momento? A qualquer tempo. Mas o efeito dessa mudança, ela é, e isso está consagrado, o efeito ele é ex nunc, daqui para frente, da mudança para frente, e não ex tunc. E aqui a doutora Maria Berenice vai se lembrar, eu já contei isso lá num evento em Gramado, mas ela e eu tivemos dois processos, mas um deles em especial, em que nós discutíamos exatamente essa situação da retroatividade ou da irretroatividade dos efeitos da mudança do regime de bens. E eu defendi a tese de que, se fosse para retroagir, teria que se retroagir para acrescentar bens. E ela, mas que, em particular, seria do efeito ex nunc, dali para frente, para evitar a fraude em relação a regimes e bens que já haviam sido adquiridos, né? Ou seja, era bastante comum, porque não existia esta regra que hoje tem no projeto de lei 4/2025. Qual é a regra? É que depois os tribunais começaram a julgar nesse sentido, e o que nós fizemos na comissão foi justamente buscar os caminhos da jurisprudência e dos projetos de leis que já existiam. Então, qual era a regra antes, nessa terra de ninguém, antes de ser, quando ainda era a terra de ninguém? Bom, muda o regime de bens, o efeito é ex tunc, dali para trás. Então, as pessoas faziam o quê? Fraudavam. Eu estou casado numa comunhão universal, ou vivo em uma união estável em comunhão parcial, e digo lá para minha esposa, digo lá para o meu marido, que está na hora da gente casar, porque quem não quer casar, o Instituto é um upgrade da vida afetiva, né? Continua sendo um upgrade até hoje, até que se pode transformar aqui o casamento agora em cartório pelo projeto, mas não tem ninguém dizendo que eu posso transformar o casamento em união estável, mas praticamente são a mesma coisa, né? Ou seja, deveriam ser a mesma coisa, mas não são. O casamento ainda é a menina dos olhos, então esse cidadão dizia, vamos nos casar, e vamos fazer um regime, um pacto antinupcial. E neste pacto antinupcial ele fazia o efeito retroativo, ex tunc. E aí depois se separava e buscava outra relação, e ficava com todos os bens. Por isso, então, a doutora Maria Berenice defendia uma situação em que ela era pela irretroatividade. E a minha tese era da irretroatividade e a dela, doutrinariamente falando, era pela retroatividade. No meu livro eu escrevi, não pode retroagir. No livro dela ele escreveu, pode retroagir. E aí nós fomos para o Tribunal de Justiça para fazer lá uma sustentação oral. Ela com o meu livro, dizendo que não podia retroagir, e eu com o livro dela,
dizendo que podia retroagir. Perdi o processo. E é o que hoje prevalece, você não pode retroagir. Mas este é um avanço que também é digno de nota. Me parece aqui ainda, aproveitando meus últimos minutos, o artigo 1659, que trata da comunhão parcial, eu acho que ele traz aqui 3 incisos que são dignos de anotação. O inciso 6º, que esclarece, portanto, o que a jurisprudência também dizia, em particular do STJ, que se comunica a remuneração, os salários, as pensões, os dividendos, o fundo de garantia por tempo de serviço, as previdências privadas abertas e as indenizações. Isso apenas acompanha o que a jurisprudência diz. Mas o inciso 8º e o inciso 9º, eu destaco aqui contra a vontade do Mário Delgado, mas vou explicar a posição dele, porque nós discutimos isso lá na comissão, na grande discussão final, que era a ideia que eu defendia de que, nas sociedades empresárias, deveria se dividir a valorização ou o crescimento patrimonial. Explico, como expliquei lá no Senado. Eu caso amanhã, 2 dias antes, eu constituo a empresa Rolf Madaleno Picaretas Limitada, com 2 ônibus, meu exemplo são os ônibus, com 2 ônibus. Faço 20 anos, fico casado, a empresa Rolf Madaleno Picaretas Limitada, constituída antes do casamento e, portanto, bem particular e incomunicável, inclusive o seu crescimento, ela termina 20 anos depois com 200 ônibus. 198 ônibus depois não se comunicam com a minha mulher, que usou todo o dinheiro dela para manter a família, para comprar as coisas da família, o apartamento onde a gente mora, a casa na praia e todos os bens que serão partilhados. Mas os meus 198 ônibus, que é o crescimento, a valorização das cotas ou das ações, isto não se comunicaria. Só não se comunica no Brasil, porque todos os outros países reconhecem a comunicação e, inclusive, o Código das Famílias de Cuba, que é de 2017, que eles não têm tanto crescimento patrimonial como nós temos aqui, até lá se comunica o crescimento patrimonial e, mais do que isso, se comunica, inclusive, o que nós chamamos de intangível, sempre me esqueço do nome, que é a possibilidade de alguém ganhar um faturamento para o futuro que também ingressa. Ou seja, eu sou advogado, vou me separar hoje, minha mulher está acostumada com aquele padrão de vida, os próximos 5 anos após o nosso divórcio, quanto eu ganharia como advogado e ela teria uma indenização por conta deste período. O doutor Mário Delgado era contra essa sugestão que eu referi, do crescimento patrimonial, porque ele dizia, se lembrando da decisão do STJ, que e é verdade, situações em que o crescimento da empresa é um mero efeito econômico. Por exemplo, uma casa comprada pela empresa num bairro antigo, depois cresceu, foi valorizado, esta casa não contou com o esforço comum dos cônjuges. E se não houve esforço comum, obviamente que esta casa valorizou, mas não ingressa no casamento. Mas os meus 198 ônibus foram um crescimento que nasceu da economia do casal, porque os dividendos não foram pagos, foram reinvestidos na empresa para que esses 198 ônibus pudessem ser comprados ao longo dos 20 anos. É diferente, mas o doutor Mário queria que eu fizesse essa ressalva, nessa proposição desse dispositivo. Mas se nós formos fazer ressalva em tudo que é dispositivo, o nosso código terá 100 mil artigos. Por isso que, então, as ressalvas partem dos princípios que nós todos conhecemos. Só se comunica, esse é o princípio do regime da comunhão parcial, só se comunica por efeito de uma situação que todos nós soubemos e que todos nós podemos defender em qualquer situação, em qualquer tribunal, em qualquer petição, que é a circunstância de que só se comunica aquilo que decorre do esforço comum. Basta aquele que acha que não deva, que os 198 anos não devem se comunicar, que prove, que diga que não foram comprados em decorrência do esforço comum. Mas é uma ressalva que o contestante faz, porque o autor daquela partilha, que geralmente é o vulnerado, que geralmente é o fraudado, esse, então, tem pelo menos do seu lado a presunção da divisão. E isto já é um grande avanço no meu modo de pensar. Então, o inciso depois, o 9º, fala que também os lucros que ficam retidos na sociedade também são comunicáveis, porque é muito simples. Eu sei que eu vou me divorciar, eu não faço nenhuma retirada de dividendos da minha empresa e deixo tudo lá estocado no caixa da empresa.
Mas eram dividendos que me deveriam ser pagos e que me serão pagos depois que eu me divorciar. E aí, então, é essa a ideia de que se faça partilha também disso. Se não for o caso, chame o doutor Mário Delgado, que ele defende vocês. Caso contrário, pode me procurar. Já me caminhando aqui para o final, acho que um dos artigos, um dos dispositivos, porque a minha ideia sempre foi voltada ao problema que todos nós nos defrontamos, principalmente na advocacia, com a ocorrência fácil da fraude nos processos de partilha de bens, e sejam eles de inventário, sejam eles de divórcio, soluções de união estável. Então, uma das proposições era tentar fechar o máximo possível este cerco para diminuir ou para tentar minimizar os nefastos efeitos dessas fraudes, porque os fraudadores passam impunes, porque são difíceis de serem detectados, a prova também sempre é difícil, se depende quase sempre de quebras de sigilos, esses sigilos bancários, fiscais, administrativos, em regra, são negados, e aí, então, acaba se protegendo o fraudador involuntariamente, em detrimento do vulnerável, da mulher que precisa da partilha, do filho que precisa da pensão, e assim por diante. Então, os vulneráveis, os que estão atrás e que precisam se socorrer da justiça, acabam ficando em segundo plano, porque nós, de certa forma, protegemos a ideia do fraudador de não ter o sigilo quebrado. E sem quebra de sigilo, muito difícil de provar fraude. Rapidamente conto uma que eu acho que é assim emblemática, porque foi a única vez na minha vida que eu vi alguém confessar uma fraude, porque ninguém confessa fraude, não está nas entrelinhas. Fraude se prova pelo somatório dos indícios, né? Não é nos contratos. Os contratos simulam uma verdade que não existe. A gente prova fraude pelos indícios. E aí, então, eu precisava provar fraude. E a minha cliente era casada com um cidadão que tinha uma amante que, então, estava se divorciando para ficar com a amante. E a amante, então, estava pedindo o divórcio e ele botou todos os bens do casamento em nome da amante. E o problema da amante com o marido dela é que o marido não tinha dinheiro. Mas agora ela tinha, porque ela gostava do marido. Mas agora o marido não era mais pobre, porque ela tinha ficado com os bens do amante dela. E aí ela cancelou o divórcio. E o meu réu, marido da minha cliente, teve que entrar naquele processo confessando que tinha desviado os bens para retirar do casamento. Ou seja, uma confissão escrita num processo que corria em segredo de justiça. Se o judiciário não me tivesse quebrado o sigilo daquele processo de divórcio, eu jamais, provavelmente, seria recuperado como se recuperou esses bens. Então, eu deixo esta evidência aqui como uma inspiração, né, para a quebra dos sigilos. Concluindo, 2 artigos ainda que acho que são importantes, o da sonegação, que é o 1666-A, que foi aprovado lá na 10ª hora, e que bom que foi, porque ele penaliza, com a possível perda do bem sonegado, aqueles cônjuges que se valem dos procedimentos fraudatórios para sonegar bens, que agora, então, podem estar sujeitos a perder tudo pela tentativa da sonegação de querer ganhar os outros 50% que não lhe pertencem. Então, este dispositivo me parece que vai reduzir, ou vai pelo menos fazer com que se reflita a respeito da fraude, acho que é relevante, porque só existia no direito sucessório, agora existe também no direito de família. E o último, então, porque também me coube, foi dos alimentos compensatórios, que estão nos artigos 1709, A, B e C, e que, confesso aqui, até a nossa comissão fez 10 artigos, tentando declinar com clareza o que seriam alimentos compensatórios, que eu chamo de humanitários, o que seriam os patrimoniais. Tem pessoas que não gostam do nome humanitário, mas o nome é irrelevante. O que precisava dizer é que um é diferente do outro, e esses humanitários são diferentes dos patrimoniais. Eles acabaram, então, sendo reconhecidos e aprovados nesse projeto de lei 4/2025, e que, em conclusão, e agradeço pela atenção e paciência que tiveram comigo, em conclusão, diz o seguinte, né, os alimentos compensatórios, que têm caráter indenizatório, em verdade, eles estão preenchendo algo que se perdeu, que era a antiga pensão alimentícia de quem investiu só no casamento e, depois de algum tempo, sem condições próprias e financeiras de se autossustentar,
ganhava pensão alimentícia em caráter transitório, por 1 ano, 2 anos, sabe-se lá, tudo muito aleatório. Mas a pensão alimentícia é um instituto em extinção. E os alimentos compensatórios, esses que eu chamo de humanitários, esses humanitários, eles, de certa forma, recuperam o instituto da pensão alimentícia sem tempo, e não existia previsão na lei, como também não existe previsão na lei para os alimentos transitórios, mas é aquilo que eu dizia, que o doutor Mário Delgado, então, já me acompanha e concorda comigo. Olha, a lei ela é posta de uma forma mais ampla possível. O resto cabe a nós, profissionais do direito, interpretar. É só por isso que existe advogado, é só por isso que existe promotor de justiça, é só por isso que existe justiça, e é só por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rolfo, também excelente fala. E, para finalizar, acho que a gente tem que lembrar disso, né, que as atualizações legislativas elas demoram, mas a realidade voa. Então, é muito importante a gente ter esses movimentos. Né? E hoje eu fiquei pensando, enquanto o professor Rolfo falava, do fenômeno da pejotização, do pejotismo, em que a gente é incentivado a compor pessoas jurídicas, ainda que para ter um plano de saúde, a gente precisa muitas vezes fazer esses movimentos. E, para finalizar mesmo, eu quero lembrar uma frase que pode nos ajudar nesses novos olhares: mentalidades são como paraquedas, só funcionam se forem abertas. Muito obrigada.